recebemos o convite do pastor Renan, no nosso PG lá em Santa Rita. Embora a gente tenha um PG em Santa Rita, mas eu moro aqui em João Pessoa. E ele nos fez o convite para estarmos aqui trazendo uma palavra para compartilharmos com os irmãos a palavra do Senhor. E no estudo do PG, esse primeiro estudo que foi compartilhado no começo do mês, foi falado sobre oração, né? Orai sem cessar. E eu passei a semana inteira meditando em tudo que foi falado naquele PG, e o Senhor falando muito ao meu coração. E quando eu estava pedindo assim ao Senhor, eu estava em oração dizendo: Senhor, eu gostaria que o Senhor colocasse no meu coração uma palavra que fosse compartilhada por todos, porque nós precisamos tanto. E a chama da oração ardia em meu coração, por conta também do estudo, né? E o que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite, mais uma vez, é sobre oração. Porque nós vemos nos dias de hoje, está tão difícil, irmãos, se nós pararmos para meditar direitinho, estarmos orando, buscando a Deus. Uma das coisas que eu lembro quando nós vimos aqui para o Café com Palavra, também o pastor Renan, ele falou sobre oração e jejum, e ele falou que a nossa vida, ela deve ser uma vida de oração. Então, ou seja, irmãos, toda a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor, cada ato, cada feito. E Deus colocou no meu coração essa passagem de Paulo, e eu quero dividir com os irmãos, amém? Colossenses capítulo número 4, o versículo de número 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Amém? Irmãos, quando o Evangelho foi introduzido na cidade de Colossos, ele foi introduzido durante o ministério que Paulo estava exercendo em Éfeso. E segundo Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19, o versículo de número 10, Paulo ele exerceu esse ministério de pregação, e quando ele estava em Éfeso, diz essa passagem que toda a Ásia ela foi evangelizada. Eu achei isso muito interessante. E esse período foi de mais ou menos de 2 a 3 anos em que o Evangelho foi pregado em toda a Ásia, né? E Paulo, ele enviava representantes para os lugares onde ele não podia ir, porque a Ásia era muito grande, mas ele já tinha pessoas capacitadas que pudessem levar a palavra do Senhor, e ele levava, e ele enviava esses missionários, esses pregadores, para lugares mais remotos, aonde tivesse pessoas, comunidades, lugarejos, vilas, estavam sendo enviadas pessoas para lá. E é quase bem certo que Epáfras, ele tinha sido o pregador enviado para evangelizar a cidade de Colossos, porque segundo o relato da própria carta aos Colossenses, no versículo de número 12 do capítulo que nós lemos, ele era nativo daquela cidade. E ainda diz mais que ele tinha um relacionamento especial com os moradores daquela cidade e também com Paulo. E o mais interessante é que ele foi a pessoa comissionada por Paulo para levar notícias de Paulo, que estava na prisão, para confortar os irmãos que estavam em Colossos. E ele também trouxe notícias de como andava a pregação do Evangelho na cidade de Colossos. E o mais interessante é que foi o próprio Epáfras que trouxe a notícia de que a igreja de Colossos ela estava sendo
ameaçada em sua fé. Eu acho interessante porque estava sendo introduzido naquela igreja um novo ensino. Um ensino em que havia uma mistura de gnosticismo. E o interessante é que os irmãos daquela igreja estavam começando a absorver aquele ensinamento. E a carta aos Colossenses, ela foi motivada a ser escrita como uma reação rigorosa de Paulo pela introdução dessas doutrinas errôneas que estavam acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo, ele começa a sua carta, ou melhor, esta carta, falando sobre oração. O capítulo 1, se você voltar um pouco comigo, o versículo de número 3, o versículo 9, diz assim, capítulo 1, 3 diz: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. O versículo 9 diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo já começa a carta dizendo para os irmãos de Colossenses que não para de orar por eles. E Paulo fecha a carta aos Colossenses dizendo que continua orando e agora exortando os irmãos a também a viverem uma vida de oração. O capítulo de número 4, versículo de número 2 nos diz essa perseverança em oração. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Ele mesmo, Paulo, precisava das orações desses irmãos que estavam em Colossos, porque ele estava preso, porque anunciava o Evangelho de Cristo. E ao invés dele pedir que os irmãos orassem para que ele fosse liberto, ele pediu que os irmãos orassem para que Deus, de uma forma, abrisse a porta para que mesmo ele estando preso, ele pudesse anunciar o Evangelho. De alguma maneira, o Evangelho fosse anunciado. E estudando mais um pouco a carta aos Colossenses, nós vamos entender que Cristo, ele é o foco do nosso ensino. Que é isso que Paulo quer mostrar nessa carta. Que Cristo é a nossa base, a nossa estrutura. O capítulo 1, versículo de número 28 e 29, nos diz: aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Ele se preocupava para que a base fosse o ensino de Cristo como foco em todas as coisas dentro da igreja. A segunda coisa que essa carta também nos faz entender é que o nosso foco também é a nossa doutrina em Cristo. O capítulo de número 2, o versículo de número 8, nos diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E a outra preocupação, que o foco também fosse Cristo, era na adoração. O versículo de número 18 do capítulo de número 2 nos diz: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Né?
E às vezes isso muito acontece com quem não tem Cristo como foco para a sua vida cristã. Acaba confundindo as coisas e faz de qualquer coisa um Deus para adorar. E a adoração só pertence ao único que é digno de louvor, toda a honra e glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Paulo, ele nos instrui também nesta carta que, sendo Cristo a nossa primazia, como resultado de Cristo sendo o nosso, a nossa essência de vida cristã, nós automaticamente exercemos a prática do perdão. Porque é impossível alguém dizer que Cristo reina em sua vida e não perdoar. É contraditório. O capítulo de número 3, o versículo de número 13 nos diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O maior exemplo a ser seguido. Se Cristo foi capaz de nos perdoar de todos os nossos pecados, de todos os nossos delitos, porque às vezes nós não queremos perdoar uma ofensa de nenhum. Às vezes são coisas que podem acontecer na nossa vida que talvez o estresse, talvez a sensibilidade emocional esteja muito afora e algo venha nos magoar numa palavra, num gesto. E às vezes tem irmão que nem percebe, mas ficamos magoados. E não queremos perdoar, às vezes porque o irmão nem percebeu que magoou a gente. E através de Cristo viver em nossa vida, nós precisamos aprender a suportar uns aos outros e perdoar as coisas que estejam nos ofendendo, para que possamos ter uma vida com o nosso irmão de comunhão, porque isto segue, irmãos. Quando Cristo habita em nossa vida, a comunhão ela é totalmente visível. O versículo de número 15 do capítulo de número 3 nos diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Comunhão. Quem tem Cristo como o principal objetivo da sua vida, ele anda em comunhão com todos os seus irmãos, porque quando ele olha para o seu irmão, ele vê Cristo. A terceira coisa que aquele que tem Cristo na sua vida, que é uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais linda de uma vida cristã, é o seu lar, irmãos. No lar do crente que reina é Cristo. E isso é muito lindo. O versículo de número 18 até o 21 do capítulo 3 nos diz: vós mulheres estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós filhos, obedecei tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Uma família onde Cristo reina, todos respeitam um ao outro, irmãos. Porque a base de um lar edificado na palavra de Deus é principalmente ensinar o respeito. Porque aonde não há respeito, irmãos,
existe caos. Não é verdade? E tendo Cristo como primazia em nossas vidas, tudo que nós fazemos é feito com muito amor. Nosso trabalho secular, nosso trabalho em casa, ele é feito com muito amor. O versículo de número 22 até o primeiro do capítulo 4 nos diz: Vós servos, obedecei tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas os que fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Eu ouvi o pastor Renan falando no Café com Palavra, e ele dizia assim, que tudo que nós formos fazer, faça, porque ali é para o Senhor. Não é para mim e não é para você. E ele dizia o seguinte: se você vai atender alguém no seu comércio, faça como se você estivesse atendendo o Senhor. E isso, irmãos, é uma diferença muito grande. Porque quando eu faço, porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigada a sustentar a minha casa, quando eu tenho que fazer, porque eu sou obrigada a fazer isso, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, aí se torna um fardo, se torna um peso. Mas se eu olho para fazer, sabendo que aquilo vai agradar ao meu Deus em todas as coisas, nas mais simples coisas, no varrer da minha casa, eu faço com muita alegria e Deus é glorificado nessas coisas. E essa é a nossa diferença. Porém, irmãos, o final desta carta, que é aqui no capítulo 4, antes dessa saudação final, Paulo, ele nos faz uma chamada à oração. E ele também exorta a igreja a uma conduta e a uma fala em harmonia com as suas, deixa eu usar aqui a palavra, com as suas relações, tanto pessoais como com as suas relações profissionais. Tem que andar em harmonia essa conduta de falar, de agir. Você não pode falar uma coisa e agir de outra maneira, ou agir de um jeito e falar outro, né? E a gente vê isso. Mas o que eu quero mesmo compartilhar com os irmãos nessa noite é essa chamada de oração que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses. Porque esse versículo de número 2 que diz: perseverai em oração, do capítulo 4, velando nela com ações de graça, traz para nós, irmãos, 3 orientações de como devemos viver a chamada de oração. Irmãos, eu parei nesse versículo aqui e vi como Paulo nos orienta nessa frase: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Aqui eu encontrei 3 conselhos maravilhosos para viver uma vida de oração. O primeiro conselho é aquele conselho que todo mundo sabe: perseverai na oração. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele estava convidando os cristãos de Colossenses a dedicarem a sua vida à oração. Em outras palavras, Paulo estava mais ou menos querendo dizer assim: olha, sejam praticantes da oração, jamais esmoreçam em orar, orai sem cessar. Aleluia.
na igreja de Colossos, a heresia estava sendo sutilmente colocada. É bem interessante dizer que o destino daqueles irmãos que estavam na igreja de Colossos, ele estava sendo difundido com a dependência em movimentos de astros. Olhasse para os céus e visse que a natureza, os astros, as estrelas eram Deus. E, por sua vez, por este fato, quem controlava tudo isso eram os anjos. E isso estava sendo ensinado aos povos. E esse desvio doutrinário, ele estava sendo disseminado e estava abrangindo uma adoração aos anjos. Estavam colocando os anjos em um patamar assim, de Cristo, né? Que a glória e a honra também deveriam ser dadas a Cristo, aí aos anjos. E Paulo, ele começa de uma das maiores sabedorias a dizer e a estimular os irmãos a orar, perseverarem na oração. É mais ou menos como ele estivesse assim: se vocês estivessem orando, isso não estaria acontecendo. E o interessante é que quando o apóstolo ele está estimulando a igreja a viver uma vida de oração, ele está golpeando, irmãos, essa heresia. Ele está colocando por terra essa heresia, porque ele está dizendo assim: quando você ora, você está colocando o controle da sua vida, o controle de todas as coisas na mão daquele que é o único que tem poder para fazer. Amém. Seja bom ou seja mal, mas é ele que controla todas as coisas. Aleluia. E Paulo começa ali a demonstrar que a igreja precisava orar para aprender a se livrar dessas heresias. Tiago, no capítulo de número 1, e o versículo de número 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra, ou melhor, em que não há mudança e nem sombra de variação. Sabe o que isso significa? Oh, aleluia! Porque tudo vem dele. Oh, aleluia! E que vem dele, não importa como seja, precisamos entender, aleluia, que ele é o Pai de todas as coisas que são feitas. E o mais interessante, irmãos, é que eu aprendo aqui, nesse texto, que todos os cristãos de todos os tempos e épocas são chamados à persistência e à determinação a uma vida de oração. Isso é profundo. Somos chamados a uma persistência, a uma determinação, uma vida de oração. E quando nós estamos vivendo esta vida, estamos praticando a nossa vitalidade espiritual. Cada vez que eu e você oramos, mas o nosso espírito vai ficando forte, porque nós vamos tendo mais intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é que nos fortalece, porque nós sentimos segurança em ouvir a sua voz,
quando estamos necessitados, que nos colocamos diante dele, começamos a falar para ele tudo que está acontecendo na nossa vida, irmãos. Para quem ora mesmo, sabe que dá um alívio. Aquilo que parecia que não tinha solução, aquilo que parecia que era impossível, começa a se tornar possível. Aleluia. Porque ele começa a trabalhar na nossa vida através da nossa oração. A nossa visão espiritual começa a ser aberta. E começamos a enxergar o que ninguém mais está vendo. Talvez quem está do nosso lado não consegue ver o que Deus está mostrando para nós, mas Ele está dizendo, quando nós estamos orando e clamando e suplicando a Ele, Ele começa a responder no nosso coração, dizendo assim: se acalma, aquieta a tua alma, aquieta teu coração. Pode rugir mares, pode mover montanhas, pode a tempestade no mar causar ondas que cubram até o seu lar, mas você não está só. E só a oração é que nos dá essa força espiritual. Amém, irmãos? A segunda coisa, a segunda instrução que Paulo nos dá, conselho, é que nós devemos estar vigiando. Esse velando aqui é vigiando. Paulo adverte a igreja acerca das ameaças eminentes que está diante dos cristãos de Colossenses e exorta a eles a estarem em alerta. Esse alerta aqui, essa vigilância, ela está associada a uma vida de oração, irmãos. Não tem como fugir. Vigiai e orar. Cristo é o que mais falou isso nas Escrituras. Vigiai e orar. E a posição que Paulo está instruindo a igreja de Colossenses é para que ela se mantenha acordada. Ela perceba as coisas que estão acontecendo, a sutileza do falso ensino que está sendo impetrado no meio dos cristãos. Paulo está falando assim: olha, zelem pela sua vida, por essa chamada de oração, porque se vocês não zelarem por ela, sabe, isso que está sendo propagado, anunciado no meio de vocês, vai fazer vocês esmorecerem, porque vocês irão ficar confusos, e uma mente confusa, um coração confuso, não consegue orar, porque duvida o tempo inteiro. E a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, o versículo de número 8, nos diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Isso é muito sério. Às vezes nós não percebemos. Eu na igreja, eu vim da Assembleia de Deus, né? Engraçado é que às vezes o pastor falava uma coisa, né? Aí diz assim: olha, quando o diabo ele quer derrubar um crente, sabe como é que ele vem? Ele vem em sapatinhos de lã. Você acha que todo mundo já ouviu isso? Já ouviram isso? Né? E aí, eu sempre fiquei meditando nisso. E eu vou dizer, irmãos, eu vou dizer, é verdade mesmo. Porque não vai fazer barulho.
ele vem de uma maneira tão escondidinha, tão sutil, que a gente nem percebe. Quero relatar uma coisa que sempre acontece quando eu estou na casa do meu pai. A gente toma cada susto com meu pai, irmãos. Às vezes a gente não escuta, a casa dele é grande, às vezes a gente não escuta quando ele abre o portão, né, o controle, ele entra com uma caminhoneta dele, às vezes a gente não escuta. Ele desce, ele vem tão quietinho, né, Bruna? Tão quietinho que a gente toma cada susto. E eu, ai, tu tá aí. Aí ele começa a rir. Eu tiro isso como um exemplo. Mesmo assim, é o diabo quando quer nos atingir. Ele entra e a gente nem percebe. E quando a gente menos espera, tomamos um susto. Por isso que nós não devemos esmorecer na nossa vida de oração. Amém, irmãos? O terceiro conselho que o apóstolo nos dá é que devemos ser gratos. E isso é maravilhoso. Num contexto em que Paulo está falando sobre oração, ele escreve dizendo assim, quando ele fala em ações de graça, ele escreve dizendo assim, sejam agradecidos. Né? A carta, ela ensina que os cristãos eles devem crescerem em ações de graça. O capítulo de número 2 e o versículo de número 7 nos diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graças. Toda ação de graças, ela é uma expressão verbal de gratidão e louvor a Deus. Tem pessoas que são agradecidos a homem, a governadores, deputados, né? Mas nós cristãos, não. A gente sabe que tudo vem dele. E nós somos agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Porque o final de tudo isso é simplesmente para nos ensinar, irmãos, que o nosso alvo é glorificar a Deus. A segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 4, o versículo de número 15, eu coloquei aqui porque esse eu não sei muito de qual, eu escrevi ele todinho. Diz o seguinte: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meios de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Irmãos, a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. As nossas orações elas devem ser feitas reconhecendo que as misericórdias recebidas do nosso Deus através de Jesus Cristo, elas vêm do nosso passado, do nosso presente e vai até o nosso futuro. E o mais interessante é que, independente que os nossos pedidos sejam ou não atendidos, devemos ser gratos a Deus, porque a coisa melhor e maior nós já temos: a salvação pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom. Ele só dá para quem Ele quer. Aleluia. E devemos ser agradecidos por ter a certeza que a graça de Deus habita na nossa vida.
Amém, irmãos? Amém. Então, nesta noite eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso viver. Que essa chamada, a oração, seja persistente e determinada em nossas vidas. Amém, irmãos? Podemos orar? Senhor, nós te louvamos porque em todas essas coisas o teu nome está sendo glorificado. Nós te louvamos porque a tua palavra ela tem sido a nossa regra de prática e de fé, Senhor. Nós te bendizemos porque nós não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. E nós nos colocamos nesta noite dependentes total do Senhor para que a sua vontade na nossa vida seja estabelecida, Pai. Pai, de nós mesmos, nós não temos condições. Mas é bem verdade que devemos ter uma vida disciplinada para vivermos em oração diante do Senhor. Por isso nós viemos clamar a Ti, ó Deus, nessa noite. Que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, Senhor. De uma maneira que possamos, Senhor amado, ser movidos a vivermos uma vida de oração. De constante oração, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Deus amado. Por isso nós clamamos nessa noite e cremos, ó Deus, que a chamada à oração não foi apenas para a igreja de Colossenses, mas é para a nossa igreja nos dias de hoje. Pai, que nem o diabo, nem a natureza humana venha impedir-nos, Senhor, de que possamos orar, clamar, suplicar ao Senhor, porque muitas vezes, ó Pai, somos tentados a desviar os nossos pensamentos quando estamos em oração diante de Ti. E sabemos que ou vem, Senhor, do diabo que tem estado tentando tragar a vida de muita gente, ou então é a nossa natureza humana que é tão fraca, Senhor. Mas Deus, ajuda-nos a viver uma vida de oração para que o nosso espírito sempre esteja forte. Para que possamos ver, perceber, ó Pai, as sutilezas de como o nosso adversário tem tentado nos desviar dos propósitos que o Senhor tem estabelecido para o nosso viver. Não permita, ó Deus, que isto venha acontecer nas nossas vidas. Mas move o nosso coração, Senhor. Move a nossa vida, aleluia. Move os nossos pensamentos, a nossa conduta, o nosso falar, para uma vida de oração diante do Senhor, para louvor do Teu nome e da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.